esse é o primeiro evento nosso mesmo, da BDH Minas, nessa nova gestão. Então, queria, antes de tudo, dar as boas-vindas à Isabelle também, que vai ser a nossa palestrante de hoje. A Amélia está aqui nos auxiliando, né, Amélia? Porque por ser o primeiro, a gente também tem algumas dificuldades, né? Mas isso tudo a gente vai se adaptando. E eu gostaria de iniciar esse evento, principalmente agradecendo a cada um que está aqui, né, pela presença. Claro que a gente vai fazer um agradecimento também no final, mas mostrando também a importância que tem da gente participar desses eventos, né? Principalmente pela forma online, que acredito ser um facilitador para todo mundo. Então, eu vou apresentar, como é de praxe, todo, toda a apresentação, todo o evento, a gente tem a apresentação da BDH, então vou compartilhar agora com vocês a apresentação da BDH. Está todo mundo me ouvindo bem? É, tudo ok? Vamos lá. Sim. Eu apresento. Então, vamos lá. Acredito que a maioria que está aqui são pessoas associadas, né? Mas quem não for associado vai ver a importância também da BDH e torço para que se associe, né? Porque é uma associação que ela preza muito por levar informações relevantes na área da edificação hospitalar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a BDH e hoje como que ela está constituída na gestão de 2024 a 2026, ok? Então, primeiro são as diretrizes, né? Atuação da associação, o que somos e o objetivo que a gente tem com relação à associação. Então, a associação, ela serve para poder contribuir na qualificação dos ambientes de saúde. Como que ela faz isso? Ela promove a educação continuada. Vocês vão ver lá na frente que tem uma proposta bacana da BDH para isso também. Ela tem um caráter multiprofissional, quer dizer, não são só arquitetos que participam da BDH. A BDH, inclusive, quanto mais diversificado for esses profissionais que têm envolvimento na área da arquitetura, da arquitetura não, né, do desenvolvimento, da edificação hospitalar, melhor, porque aí a gente tem uma linguagem também multiprofissional, né, com discussões mais ricas. E a gente tem essa construção de espaços de saúde eficientes e comunidades saudáveis. Então, esse é o maior objetivo da BDH, trazer qualificação para os ambientes de saúde. A diretoria hoje, ela é dividida em diretoria e conselhos, na verdade. Então, a gente tem hoje 16 regionais. Então, antes eram menos regionais. A partir de 2024, isso mudou, a gente viu isso a partir do Congresso do Rio, né? Algumas pessoas sendo convidadas a ter a sede de cada regional, então foi muito bacana, e daí dá para vocês verem também no mapa em quais estados a associação está e a importância que ela vem tendo e crescendo ao longo do tempo. O conselho, né? A gente tem um conselho consultivo e tem o conselho editorial. Por quê? A BDH ela também tem um caráter editorial, vocês vão ver lá para frente. Acredito que quem está na área, né, que já está na área da arquitetura hospitalar, tem o conhecimento ou tem pelo menos um livro de alguém dessa lista aqui. Eu brinco que assim, hoje eu olho para minha bancada do lado e consigo enxergar pelo menos uns quatro aí com o livro do lado. Então é interessante a gente perceber tanto que a BDH ela está dedicada, os profissionais também dedicados à parte também de informações, tá? Os números, quantos associados individuais, são associados individuais, institucionais. As diretorias são as 16, que eu falei com vocês depois, e hoje a gente já teve 10 congressos.
né? Já foram realizados 10 congressos. O próximo congresso vai ser em Brasília, e eu acho que vai ser muito bacana. O congresso acontece de 2 em 2 anos, é muito rico. Quem tiver oportunidade de ir, vale a pena ir. Aqui a gente tem os profissionais que fazem parte da BDH como associados, então aqui ela fala de ser multiprofissionais, aqui a gente percebe isso, né, com um número ainda maior com relação aos arquitetos, mas a gente percebe que tem também, por exemplo, médicos, engenheiros, estudantes que estão interessados nesse assunto. Com relação à origem dos associados. Então, a gente tem aqui em Minas aproximadamente 50 associados, né? Minas é muito grande, a gente sabe disso, e é por isso que a gente tenta fazer o máximo possível no nosso calendário, abranger isso de forma online, para que todos possam participar, ou quem tem interesse, mas tenha dificuldade de vir até Belo Horizonte, alguma coisa assim, consiga participar do evento também. A gestão de 2024, cargos e funções. Hoje, a presidente da BDH Nacional é a Doris Vilas Boas, quem era anterior era a Ana Paula, e o nosso próximo presidente, que vai assumir em 2026, é o Valmor. Então, assim, acredito que todo mundo também que está aqui já deve ter ouvido falar na Doris, ou já teve aula com ela, né? E a Doris realmente tem feito um trabalho muito bacana, a gente está tendo muito suporte da Nacional com relação às regionais, tá? O objetivo da gestão, então, dentro daquele objetivo que a gente falou da Nacional, né, da BDH como um todo, é levar conhecimento, então esse conhecimento ser mais acessível, presença de todos os estados, a gente viu que aumentou o número de estados participantes, protagonismo nas regionais, multidisciplinaridade, reflexões normativas, aproximar-se dos hospitais e associação, e construir uma comunidade saudável. Aqui a gente tem, então, o corpo da ABDH Nacional. A Doris, aqui, como eu já falei com vocês, a nossa vice-presidente é a Amélia, que está participando hoje do nosso evento, nos dando esse suporte. E a gente tem a Fernanda, a Cristiane, Márcia Cristina e o Guilherme. Já na regional, a gente assumi agora a diretoria de Minas, e junto comigo eu tenho um time muito bacana que tem feito um trabalho muito legal aqui dentro de Minas, que está todo mundo muito empenhado a fazer o melhor para vocês. Então, a gente está com o Glauber, que ele é coordenador de relações institucionais, a Letícia, coordenadora executiva, o Gerson, coordenador técnico e científico, o Fernando, administrativo e financeiro, a Ana Beatriz, de marketing, que muitos têm visto aí ela postando muita coisa para a gente também, e a Kênia, da integração estadual. Bom, a comissão e projetos da BDH frente aos materiais publicados. Por que que tem isso? Olha só para você ver, gente, a gente tem uma ativa constância, né, em publicações. Então, acho que é hoje que vai ter um lançamento também de uma revista, mas a comissão, ela participa da Anvisa, então tem coisa que já foi publicada em 2024, já teve participação da ABDH com relação a isso. O Soma SUS, que é uma cartilha que todo mundo conhece, também teve colaboração, e a Anvisa. Então, a gente também tem outras instituições que favorecem com que esse conhecimento seja repassado, e a BDH está dentro disso, tá bom? Acho que o Fábio é a partir de 2026, que ele vai ser o presidente, ou a Amélia? Não sei se a partir de 2026, depois eu pergunto direitinho, mas a gente tem a Federação Internacional de Engenharia Hospitalar, também faz parte, assim, as comissões estão dentro delas, estão participando dela. A gente tem publicações, né? Então, existem as revistas e existem também livros, que eu falei com vocês que a maioria ali a gente conhece os autores, né? E
publicações, apoio a publicações também, os congressos, 26 em Brasília, espero que todo mundo esteja lá. Aqui a gente tem um pouco das fotos que acontecem em Brasília, ó, em Brasília não, nos eventos, e a gente vai ter os eventos seminários digitais. Qual que é a proposta da BDH? Esse Conecta BDH, ele já começou acontecendo, é um podcast muito bacana, que a gente já viu isso acontecendo no Congresso do Rio. Em breve, a gente vai ter uma plataforma, que é uma plataforma de ensino à distância para capacitar todos nós, cada vez mais, né, na área, e também um circuito itinerante para que a gente tenha maior integração com o time de cada regional. Gente, é isso a apresentação da ABDH como um todo. Espero que não tenha surgido alguma dúvida, mas se tiver também, a gente está à disposição. Essa foi a apresentação da BDH e eu gostaria de apresentar a vocês agora a Isabelle Panzera, que é a nossa palestrante de hoje. Isabelle, queria que você falasse um pouquinho sobre esse convite e para a gente dar início também à sua palestra. Eu fiquei sabendo do seu trabalho, a gente já se conhecia, claro, da pós, mas eu fiquei sabendo a respeito do seu trabalho a partir de uma postagem sua e que me alertou. Falei, olha, pode ser um trabalho legal para poder apresentar para o pessoal da BDH de Minas. Não só de Minas, mas nacional. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, vou te passar a palavra. Oi, boa noite, pessoal. Um prazer. Eu sou Isabelle, fiz a pós-graduação junto com o Glauber, com a Patrícia. Estou vendo eles se engajando aí para movimentar a BDH nacional, que é muito importante, a BDH estadual de Minas Gerais, que é um movimento muito bacana. Dentro dessa trajetória de trabalho que eu tenho, eu comecei no meu estágio curricular trabalhando dentro de um hospital, fiz o meu estágio na Policlínica de Barbacena, aqui em Minas. É uma região dotada de muitos hospitais, tem muitos enfrentamentos, principalmente pelas edificações históricas que a região possui. A gente está aqui no circuito do Ouro, né, da Estrada Real. Então, nossas cidades têm aí seus 300 anos de história, e ao longo desse processo, as edificações hospitalares, as edificações de ambiente de saúde, elas foram se adaptando, né? E a gente tem uma história para contar sobre uma das edificações aqui do interior de Minas, que é o Hospital Cassiano Campolina, e a demanda da nossa clínica de especialidades médicas, que é o projeto que eu vou apresentar aqui para vocês, com muito carinho, muita humildade. E se eu puder começar, já vou projetar a tela aqui. Pode ser? Pode começar. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo para ouvir? Sim. Pessoal, Sim, está ouvindo bem? tô te ouvindo perfeitamente. Deixa eu vir aqui. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô achando a projeção aqui. Tá dando para ver a tela? Sim, Sim, Beth. Tá, joia, obrigada. É, a minha apresentação já aconteceu, né? E vou contar um caos, como diz os mineiros, sobre uma edificação histórica na cidade de Entre Rios de Minas. Nossa cidade, ela tem 311 anos, fez parte do Círculo do Ouro aqui da Estrada Real. E assim como diversas cidades do interior de Minas Gerais, temos edificações históricas de 120, seus 110 anos. O Hospital Cassiano Campolino é uma delas. Foi projetado para ser um hospital já tem no ano de 1906. Foi projetado desde o início para ser um hospital. Tem uma característica, o estilo arquitetônico dele é
desculpa, é um neoclássico, eclético é a outra. É uma edificação neoclássica e muitas das pessoas que entram no hospital ou passam pelo hospital ficam um pouco surpreendidas pela carinha que ela tem um pouco de fazenda, um pouco uma coisa mais intimista, mas desde sua inauguração foi uma edificação pensada como um ambiente hospitalar. Esse hospital, ele ocupa praticamente 7% do lote, e a gente tem um lote de 2.000 metros de área construída. É um hospital misto, de baixa complexidade, tem uma equipe hoje de 55 pessoas e trabalha com uma filantropiaesse é um dos maiores desafios do hospital hoje, a sobrevivência pelas doações e a sobrevivência por meio do SUS, né? E que precisa se manter por meio do SUS e também por algumas consultas particulares, exames particulares. O nosso pronto-socorro hoje, ele atende mais de 2.000 pessoas por mês. Colocando aqui só um contexto regional, a gente está no sudeste de Minas Gerais, a mais ou menos 128 quilômetros de Belo Horizonte, e a gente tem o hospital, junto com a praça, ele é tombado municipalmente, no ano 2000, foi tombado municipalmente pelo IPAC, e em 2019 ele foi tombado pelo IEFA, estadual. Então, é uma edificação reconhecida como patrimônio histórico e cultural do estado de Minas Gerais. Estou falando um pouquinho sobre o hospital porque a partir dele que vai nascer a nossa clínica. Aqui a gente tem a planta do nosso pavimento térreo do hospital. O espaço, dá para ver o cursor do meu mouse? Quando eu mexo aqui, vocês conseguem Sim, ver? sim, Tá, bem. joia. A parte Sim. em rosa nós temos nosso setor ambulatorial e aqui a parte de consultórios do ambulatório. A parte de rosa é o apoio de diagnóstico à terapia, então nós temos salas de exame, salas de cirurgia, tem a área de parto. A roxinha são as áreas de internação. E em verde a gente tem uma capela que, né, por um contexto histórico, a religiosidade ela faz parte aí do nosso contexto de construção da cultura nacional, né? A capelinha está marcada lá. Essa é a planta do subsolo do hospital. E aqui embaixo está a parte administrativa e o apoio à diagnóstico e terapia também, que é o laboratório. E a parte de apoio técnico, que é do descanso dos funcionários, apoio logístico, perdão. Aí, o que que acontece? Essa edificação, o hospital ele foi contemplado pelo Estado para receber uma unidade de cuidados prolongados. Essas unidades de cuidados prolongados, elas estão sendo dissipadas aí pelo SUS, né? Incentivadas pelo SUS para os tratamentos de pessoas com doenças crônicas que não podem receber ou não têm condições de receber esse tratamento em casa. Quando o hospital foi contemplado por essa unidade, precisou-se encontrar um espaço dentro do hospital que coubesse essa unidade. E aí ficou reservado aqui nesse cantinho onde está o número 2 e 3, o espaço para a unidade de cuidados prolongados. Só pela dinâmica aqui da planta já dá para ver que foi um desafio conseguir colocar uma unidade aqui. E aí, a partir dessa necessidade de também continuar com as consultas médicas particulares e por SUS, que são uma fonte de renda para o hospital, a administração do hospital precisou encontrar algum lugar que pudesse ocupar essa demanda da clínica de especialidades médicas, que acontecia nessas 6 salinhas aqui. Vou primeiro mostrar aqui um pouquinho sobre umas fotos do hospital. É uma arquitetura belíssima. Temos obras de artes lindas aqui dentro. E eu entendo que essa plástica, essa estética, ela é muito marcante para os moradores, para a região. E
toda vez que existe algum fomento, alguma demanda que possibilite gerar renda para o hospital, é muito bem-vinda, sabe? A manutenção desse ambiente é muito complexa. E também o diálogo com a vigilância sanitária e com o IEFA é um diálogo muito estreito e muito delicado. Pelo que a gente pode ver aqui pelos materiais de acabamento, essa parte aqui é uma circulação. Em diálogo com a vigilância sanitária, foi permitido manter essa circulação aqui em madeira, mas os ambientes de atendimento, eles estão sendo adequados, né, aos poucos para as normas da vigilância. Essa é a parte interior da capela, que tem essa obra de arte, todas as paredes aqui, tudo muito bem trabalhado. E esse é o centro cirúrgico, uma das salas de bloco cirúrgico que hoje está desativada, mas já nasceu, eu nasci aí. Então, o hospital ele tem posse desse casarão Francisco de Souza, que está no centro da cidade, entre Rio de Minas. Ele é um casarão eclético, datado mais ou menos na década de 60, 70. Não temos a precisão de qual que é a data dessa edificação, mas está classificado num estilo eclético. E esse casarão ele já foi da igreja, já foi de posse da igreja e foi doado para o hospital, para posse do hospital. Antes de ser um projeto para a clínica de especialidades, aqui era a prefeitura municipal, a sede da prefeitura municipal. Ao longo de muitos anos da existência desse casarão, a gente pôde ver que precisaríamos dar um trato, né, e fazer algumas atividades de restauro nessa edificação para poder ir para essa conversão do uso, né, de uma inicialmente residência, depois uma sede de prefeitura e agora uma clínica de especialidades. Vão precisar fazer uma série de intervenções aí de restauro e de adequação para receber o novo uso. E como uma edificação histórica de paredes autoportantes, o piso de assoalho de madeira, pé direito bem alto, falta de acessibilidade. Desde do meu início na arquitetura hospitalar, eu vejo como o maior desafio de todos hoje em dia tem sido adequar essas edificações para receber o uso de saúde, principalmente pela questão da acessibilidade, né? E muitas das edificações que já existem, que têm também seus longos anos de história, conseguir acompanhar essas normas da vigilância que são de profunda necessidade, mas os edifícios ainda estão congelados, né, no sentido de ainda precisam passar por sérias adaptações para receberem os fluxos certos, os acessos certos, e o Hospital Cassiano Campolina, por exemplo, tem um tempo mais ou menos de uns 4 anos nessa diálogo com o tombamento e no diálogo com a vigilância sanitária para conseguir as adequações necessárias. Pincelando um pouquinho aqui sobre os elementos dessa construção, como eu disse, é uma arquitetura eclética, então vamos ter várias referências aí dos estilos arquitetônicos. Tem as platibandas ornamentais que escondem os telhados, os pináculos que são característicos da arquitetura gótica, as míssulas, que são esses elementos construtivos que servem tanto para uma estruturação dessa platibanda e também como um elemento estético. As cornijas, que são essas molduras que servem como elementos de coroa, né, para arrematar essas fachadas e elementos estéticos. Umas referências às colunas gregas, as janelas de guilhotina, características também desse período colonial brasileiro, as pardieiras que definem, né, que traçam esse encontro entre o telhado e o telhado e a laje, os painéis ornamentais de aço também, que são influenciados pela arquitetura barroca e rococó.
Depois, né, conhecendo, uma vez conhecendo a edificação, essas características históricas, veio o nosso trabalho de adaptar essa edificação para o uso de uma clínica de especialidades médicas. O rojão foi um pouco menor do que quem está, a nossa querida arquiteta Vera, que está na adaptação do projeto do hospital, que é bem mais complexo, mas ainda assim temos as nossas bases normativas que devem ser seguidas, né? Tem a norma regulamentadora número 24, que dá as diretrizes das condições sanitárias do conforto para os trabalhadores. A RDC 50, muito conhecida por nós, que é a regulamentação para o planejamento e programação para os projetos físicos de ambiente de saúde. A norma NBR 9050 de acessibilidade das edificações. O decreto do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio, hoje nós temos nosso Conselho de Cultura aqui na cidade, e ele regulamenta e protege essas edificações históricas, então eles têm também as legislações municipais, o Código de Obras Municipais, leis de uso e ocupação do solo e o plano diretor participativo. Aqui um modelo de qual que é o quadro de parâmetro urbanístico, é uma zona de uso misto da área central do município, então engloba edificações de uso comercial, de uso institucional e uso residencial. E aqui os parâmetros urbanísticos que nós precisamos seguir para conseguir aprovação perante a Prefeitura Municipal. Sobre o projeto sanitário. Foi tem sido uma conversa direta com a vigilância sanitária para a gente conseguir adequar tanto o hospital quanto a clínica, colocar todas as normas, né, de acordo. E lembrar que as normas de vigilância sanitária, elas vão proteger os usuários, os clientes, os pacientes, os funcionários, os trabalhadores, a população e o meio ambiente. Todas essas normas, elas são fundamentais para ter um ciclo sustentável, né, dessas edificações. E uma coisa que eu percebo é que dar uso, principalmente a essas edificações históricas, é a maior forma que se tem de se proteger esses edifícios das ruínas, né? Porque são realmente edificações complexas de serem manutenciadas, caras de serem manutenciadas. É muito importante manter esse uso das edificações para que o edifício continue vivo, vivo e orgânico, né? E aí, sobre outra base normativa é a RDC 418 de 2020, que vai dispor sobre a classificação do grau de risco. Aqui, como essa edificação ela é um membro, né, uma extensão do Cassiano Campolina, nós estamos trabalhando com uma edificação de risco 3, que exige a aprovação do projeto pela Vigilância Sanitária. Aqui uma maquete sobre a disposição espacial. Esse projeto ele foi apresentado para a população da cidade também e foi muito importante buscar uma linguagem para as pessoas que não são técnicas, né? Para as pessoas que não têm essa leitura de plantas, para o entendimento do que vai ser essa edificação. Então, aqui nessa maquete dá para ter mais ou menos uma noção de como vai ficar. Iniciando apresentando aqui o desenvolvimento do projeto. As informações que estão em amarelo são as áreas a serem demolidas, os elementos a serem demolidos. Os vermelhos são os elementos a serem construídos na edificação e os de cinza a permanecer. Dá para ver que tem bastante vermelho, e o interessante é que o vermelho é justamente o que mais interfere nessa aprovação dos projetos, né? Que são as circulações e os revestimentos desse projeto. Uma perspectiva aqui do que está sendo construído e demolido. Dá para ver que a gente precisou construir uma rampa de acessibilidade,
algumas paredes, algumas divisórias e a troca dos revestimentos. Aqui nós vamos tentar negociar também com a vigilância sanitária, estamos negociando, né, sobre esse revestimento central aqui, que é um assoalho de madeira na circulação e na área de espera. Esses consultórios, essa clínica, ela é majoritariamente de consultórios e uma sala de exames cardiológico. Os exames de alta complexidade e de maior risco, eles vão continuar sendo feitos no hospital. Continuam sendo feitos no hospital hoje. Uma outra perspectiva de como vai ficar essas rampas. E aqui é o que a gente precisou ter de maior diálogo com o nosso Conselho de Patrimônio foi a intervenção que nós vamos fazer na fachada. A maior parte da fachada vai ficar intacta, mas nós precisamos acrescentar aqui uma cobertura para o acesso principal. E mais um degrau para que a gente conseguisse fazer com que essa rampa para esse trajeto fosse acessível da porta de entrada de acessibilidade que vai ser aqui por esse portão até até a porta de entrada. Obrigada por quem parabenizou aí. Fico feliz. Então, esse acesso ele precisa não haver degraus, então nós vamos precisar colocar um degrau aqui e uma cobertura também. Então, a gente precisou passar pela aprovação do Conselho Municipal, um pergolado, né, de aço e vidro e essa cobertura aqui. Demonstrando aqui em planta como é que vai ficar essa disposição. Nosso acesso principal para quem não tem problemas de mobilidade, vai se dar pela escada mesmo, até porque já é orgânico o entendimento da população que o acesso se dá pela escada aqui. E aí, pela escada, nós vamos chegar na nossa recepção. O acesso para portadores de necessidades especiais e para acessibilidade universal, mobilidade reduzida, vai ser pela onde tem uma garagem hoje. Essa rampa ela vai vir por contornando toda a edificação. Aqui ela está com aproximadamente 5% de inclinação e aqui nessa parte vai ter uma rampa com 8,33 de inclinação. O que está destacado em laranja no momento é a nossa recepção. Agora em laranja temos os consultórios médicos. Os banheiros para público e funcionário masculino e feminino, com acessibilidade, e o banheiro de funcionários. Nós teremos menos de 10 funcionários e a lei permite que nós tenhamos um banheiro sem discriminação de gênero. As áreas de apoio, que são o nosso DML, vai ser um DML maior para poder ter mais atividades acontecendo aqui, e a nossa sala de utilidades. Aqui está o nosso apoio, que é a Copa, e o almoxarifado. O abrigo de resíduos vai ficar aqui, dando para um largo, aqui é uma área de estacionamento, e as portas abrindo para essa área aqui, para o recolhimento do lixo. Algumas imagens de como vai ficar a carinha desse pátio interno, pensando também na arborização, na vegetação, nos acessos, o pátio interno. Aqui uma perspectiva de como vai ficar essa ambiência, não, né, talvez um piso vinílico aqui, esse estudo sobre o interiores ainda está sendo realizado. E a fachada aqui do prédio, como é que vai ficar? Essa cor foi escolhida pela população numa votação que a gente fez. O acesso principal. Tem alguns vídeos, mas antes de mostrar o vídeo, essa aqui é a planta de combate a incêndio que nós já estamos desenvolvendo para o alvará, né, de funcionamento, e a prancha de projeto elétrico também, que ambas estão sendo pensadas tanto para o conforto
tanto para a segurança dos usuários. É isso, vou abrir aqui um vídeo. Deixa eu parar aqui a projeção. Um minutinho, tá, gente? Que a tecnologia às vezes deixa a gente. Tá dando para ver a projeção do vídeo? Não, Beli, Tá a dando para gente ver as miniaturas, assim, é, Ah, tá. pausar. do seu Explorer. Agora foi? Agora sim tá o vídeo na tela. Tá, Acho que joia. dá play. Play, ok. Aqui na cidade tem uma conversa muito bacana entre o Conselho de Patrimônio e o Conselho e os projetos. E dentro dos últimos editais que aconteceram, é, a gente precisou, para fazer uma apresentação orgânica para o pessoal, né, desenvolver umas imagens mais humanizadas, menos técnicas e mais humanizadas para o pessoal, para a população mesmo poder entender. E aí é muito bacana, porque o pessoal vê e fica realmente impressionado, assim, né, com as possibilidades, né? A gente que é arquiteto sabe como é que é bom o olhinho dos clientes brilhando, né? Chamar de clientes. E é isso. Vocês estão conseguindo ver meu rosto agora para a apresentação? Sim, Tá. parou. Bom, gente, eu acho que agora é abrir, né, Beli? Assim, você fez uma apresentação, a gente viu o grau de dificuldade que é, né, fazer um projeto onde tem esse grau realmente de dificuldade com relação ao patrimônio. E como Sim. que esse diálogo é difícil. Então, assim, eu gostaria também de abrir aos participantes aqui para que eles te fizessem algumas perguntas a respeito do projeto, de como que anda isso, e assim, deixar livre mesmo para que os participantes consigam te perguntar alguma coisa. Tem muita Sim, e gente até na área comentar aqui, né? Isso. dúvidas, críticas, elogios. Alguém, Aberta. gente, pode ficar à vontade, viu? Isabelle, Ah, meu nome é Vera, nós participamos da outra reunião, talvez você não me conheça. Prazer conhecê-la, gostei muito do seu projeto e entendi bem as suas dificuldades. Eu já trabalhei uma vez na Santa Casa de Diamantina, que Nossa. é de 1700 e nem, não sei quanto. Então, você Uhum. imagina o quanto que é difícil adaptar isso para um hospital. E lá, embora eu trabalhei numa área específica, que já não era essa parte antiga, eu percebi a dificuldade. Tanto que a parte antiga da Santa Casa lá, ela praticamente era administrativa, por causa Uhum. dessas questões entre o tombamento, o patrimônio e a vigilância sanitária. Então, os pisos são assoalhos de madeira, os forros são réguas de madeira ornamentadas. Uma edificação também bem interessante, bem da época, mas é um confronto muito difícil, Muito. porque uma coisa não atende a outra. A questão de Uhum. acessibilidade,
uma rua extremamente íngreme, que para você acessar o hospital, você já passa por uma rua extremamente íngreme, em Diamantina. Então, são coisas muito difíceis. Eu entendo o tanto de dificuldade que você deve ter passado por aí. Então, eu queria saber como que foi essa conversa entre vigilância e patrimônio e como que você venceu essa batalha. É, o hospital em si é um pouco difícil deslocar a clínica de especialidades do hospital porque é uma instituição só. O hospital em si está num processo de pelo menos uns 4 anos na tentativa de aprovação do projeto existente, e a conclusão que nós chegamos foi que teria que existir uma outra edificação, de fato. É uma questão delicada, porque eu vejo como a própria administração do hospital, as pessoas que lidam com o patrimônio, não querem que aquela edificação deixe de ter o uso que hoje tem, por medo de virar ruína mesmo, por medo dela deixar de existir, né? Porque na medida que não tem o uso, não tem as manutenções necessárias e com o tempo se perde. Essa conversa com a vigilância e com o IEFA é bem aquela questão de manda o projeto para a vigilância, volta, manda o projeto para o IEFA, volta, e o martelo ainda está para ser batido, ainda não chegamos a uma decisão final. Mas algumas flexibilidades a gente conseguiu, por exemplo, para o projeto de combate a incêndio do hospital, o IFAM precisou abrir mão de colocar os extintores de incêndio nas paredes, porque se colocasse no piso, como eles estavam recomendando, perderia a área de circulação, que é de 1 metro. Hoje já não é mais 1,20 m, né? Estamos com 2 metros de corredor, né? Então, na medida que o extintor de incêndio vai para o chão, porque não pode furar a parede, diminui a área de circulação e não aprova na vigilância, dentre várias questões. Então, é necessária a flexibilização. Eu entendo que cada instituição defenda a sua importância, né? Mas no final das contas tem que sentar todo mundo e achar um ponto em comum para continuar o atendimento. E você tá aprovando no IFAM no Estado? Quais são as áreas de aprovação sua? É IFAM ou IEFA que está trabalhando com vocês? O IEFA, do Estado de Minas Gerais. E Uhum. aí eu estou como responsável legal do projeto da clínica. A clínica, a gente se comunica com o Conselho de Patrimônio do município e a Vigilância Sanitária. O Conselho de Patrimônio Municipal é mais flexível que o IEFA, né? Não vai restringir tanto, por exemplo, algumas alterações. A gente precisou demolir uma parede de pedra, né, para conseguir colocar a rampa. E foi aprovado porque viram que entre o custo, entre deixar a edificação do jeito que está e dar um uso que vai dar a vida para ela mais tempo, foi entendido que tudo bem tirar aquela uma parede. E na vigilância, você está trabalhando na vigilância estadual ou regional para fazer as aprovações? Barbacena, regional. Ah, então você conversa com Barbacena ou conversa com o Estado? Eu quero entender, porque eu sei que isso é uma grande dificuldade, ou diretamente Sim. com o Estado. Ah, A gente dialoga com Barbacena os protocolos hoje eles só acontecem em Belo Horizonte. Então a gente manda para Barbacena e Barbacena encaminha para Belo Horizonte. então está sendo no nível central do Estado. É. Eu acho muito legal um trabalho desse, eu acho que justifica muito essa questão de cada um ceder um pouco, É. porque não existe perfeição em nada. Uhum. E eu acho extremamente valioso isso. É preferível você dar um uso a uma edificação que é importante para a cidade, mesmo que se ceda alguma coisa, mesmo que se faça concessões, do que Uhum. simplesmente, não dá para usar e pronto, acabou.
E eu já tive também situações desse tipo, em termos de trabalho, que eu tive que desistir de alguns projetos em edificações existentes, porque não houve flexibilidade nenhuma para essas aceitações. E aquilo Uhum. que você falou, a importância de uma edificação dessa para a cidade e dar esse relevo que vocês estão dando é extremamente importante, né? Sim. Ô, É, pode falar. pode falar? Não, pode completar, Beli, depois eu falo. Pode falar. É, é porque chega, quando a gente recebe os pareceres, né? A gente fica batendo cabeça para tentar entender como que vai resolver. E eu tô iniciando a carreira, né? Tô começando agora na arquitetura. Tenho só 6 anos de formada e realmente, assim, um cabo de guerra. E eu acho que a questão é ser enjoado. Ser enjoado e continuar argumentando até conseguir. Uma E isso coisa, quando alguém te escuta, né? Porque É, se ninguém te escuta. conversar com o e-mail é meio triste, com um parecer, um papel é um pouco triste. uma coisa muito interessante que eu achei, e também acabei de ver aqui também que o Marcelo colocou, é o seu diálogo também com a sociedade. A preocupação de apresentar na linguagem de quem não tem esse poder técnico, né, essa sabedoria técnica, de forma a apresentar para a sociedade como que essas soluções estão sendo elaboradas e também mostrando a valorização do patrimônio sem perder realmente a sua essência, né, como um todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse diálogo, como que funciona isso, porque nem todas as cidades a gente percebe a sociedade tão interessada de um lado, ou então os profissionais também não querendo realmente abrir de cara e falar, gente, é isso que está acontecendo, é dessa forma que tem que ser feita, ou vocês têm alguma sugestão? Como que funcionou isso dentro desse trabalho, Beli? Os trabalhos de projeto, eles foram financiados pelo FUNPAC, que é o Fundo Municipal de Cultura. E aí, dentro desse diálogo, uma das contrapartidas para liberação das verbas é que houvesse a educação patrimonial. Todas as atividades financiadas pelo Fundo de Patrimônio daqui, elas têm como essa contrapartida. E aí, como a pessoa que precisa expressar, né, e passar a informação tanto para as pessoas que vão executar, né? Geralmente a gente entrega a nossa planta baixa, a gente entrega ali os desenhos técnicos. Eu sempre identifiquei essa dificuldade das pessoas de terem essa leitura 2D, né? Essa leitura de prancha. E no meu entendimento, para essa clínica acontecer, para esse desenvolvimento do hospital acontecer, a população vai ter que estar engajada, a população ela vai ter que estar envolvida, porque realmente só assim essas edificações elas vão continuar tendo uso. E aí é isso, assim, já dá para ver os 3D têm um entendimento melhor do que as pranchas técnicas, né? E esses diagramas, as cores, né, os fluxos, apresentar os fluxos de uma forma mais dinâmica, faz as pessoas tanto se interessarem mais como compreenderem, né? E é uma contrapartida muito bacana aqui do Conselho de Patrimônio, eu também faço parte do Conselho de Patrimônio Municipal, que é sempre manter esses fomentos ligados com a população. Então, palestras, oficinas, e E é isso, assim. Espero que nas próximas gestões continue dessa forma. Mais alguém, gente? Eu queria parabenizar aí a Isabelle, né? O lindo projeto. Fecha bem aí esse triângulo, né, de município, estado, comunidade e atender a saúde também. Eu fiquei com a dúvida, Belle, já vou te chamar igual Paty. Tá joia. A fachada é tombada e a parte interna também?
Ou só a fachada é tombada? Toda a edificação é tombada. Hum, E aí, quando o tombamento ele é muito engessado, como é um termo que a gente não pode trabalhar modificando nada, né? Não pode mudar piso, não pode mudar paredes. Esse tombamento ele é municipal. Os conselheiros municipais que decidem se pode ou não pode fazer qualquer tipo de alteração. Então, não houve essa flexibilidade, porque nós vamos ter que mexer no piso, nós vamos ter que mexer em algumas paredes, algumas questões hidráulicas, a construção da rampa, essa intervenção na fachada com esse pergolado de vidro e aço. Então, foi meio, oi, gente, tudo bem? A gente pode fazer isso aqui, ó? Foi meio desse jeito, assim, por meio de votação, com quórum popular, aprovado. Mas o do IEFA, que é do Hospital Cassiano Campolina, já foi outro nível de conversa, já foi outro tipo de conversa bem mais rígida. eu trabalho aqui há 13 anos numa instituição a edificação é de 1954, 1954, são quase 80 anos, né? E ela Uhum, tem a fachada tombada, só a fachada. Parte interna a uhum. gente fica livre, mas é um livre, entre aspas, porque o sistema construtivo não permite Não muito é muito fazer flexível, é. as alterações, né? Lá a gente tem tijolinho de barro, tem Uhum, viga, né? Então é tijolinho sobre tijolinho, parede sobre parede, então acaba que uhum, também engessa um pouco, né, a parte interna. sim, E a rampa não houve negociação. Assim, nessa minha fala, eu queria destacar que essa parte de você ter essa negociação com os órgãos, né, é muito importante, uhum, porque depende disso o nosso projeto, né? Lá sim, não é da minha época, foi uma arquiteta que trabalhou lá antes de mim, o IPAC aqui não concedeu a gente colocar rampa. E vi que uhum, você conseguiu fazer, né, essa questão da acessibilidade, que é tão importante hoje nas edificações de saúde, né? Praticamente, enfim, não dá para funcionar sem você ter acessibilidade, né? O é, cadeirante. Então, realmente foi um trabalho bem bacana que você conseguiu desenvolver aí. Lá também a gente tem um projeto de fazer uma torre separada. Então, assim, acho que foi a Vera que falou de a parte antiga, toda o nosso plano diretor pensa em transformar em áreas administrativas e vamos construir uma torre ao fundo justamente para abrigar as internações, porque a gente tem uhum, muita dificuldade com a legislação, passar de estipulação dessas paredes de tijolos, né? Assim, não dá uhum, para sair furando, ar-condicionado, enfim, toda essa parte de legislação mesmo, né? É uma dificuldade, um desafio, assim, muito grande. sim. Só trazer essa contribuição e te parabenizar e dizer que estamos solidárias nessa caminhada. E tem também Sim, um grupo de estudos no GEAOSP aqui da Bahia, não sei se vocês já ouviram falar, a sim. UFBA, né? São 4 linhas de pesquisa, e tem uma das linhas é sobre história, patrimônio da saúde. Então, se vocês aqui, né, quiserem seguir e estudar mais nessa linha, pode fazer parte lá, submeter o projeto com o professor Antônio Pedro. E tem vários trabalhos muito interessantes também já lá no site do GEAUSP. Conheço, sou fã, inclusive já tenho um projeto escrito, vou submeter. Ah, que Vai ótimo! que cola. Ah, joia! Se precisar de algum diálogo aqui com a UFBA, professor Antônio Pedro, pode falar comigo. Ah, beleza, combinado. Hum. Deixa eu te perguntar, sobre as instalações. Sim, Questão elétrica, hidráulica, você estava falando sobre a de incêndio. combate a incêndio, sim. Isso, eu queria saber sobre as outras também. Também ar-condicionado, como é que resolveu? Então, são consultórios médicos, né? Todos os consultórios eles estão com ventilação e iluminação natural. Eu estou entendendo que aqueles que optarem por terem seu ar-condicionado, né, a gente vai precisar refazer o projeto colocando os ar-condicionados na fachada e submeter ao Conselho de Patrimônio para ver se vão deixar. Certo. E com relação à hidráulica e elétrica, teve muito pesadelo ou foi? A Como que foi? hidráulica.
A gente tá na hora que começar ali vai ficar um pouco complicado. Mas o pedreiro, a gente já está com os pedreiros, já estamos investigando ali como é que vai ficar essa questão hidráulica, principalmente para a parte do banheiro dos sanitários de acessibilidade e de acessibilidade. Porque essa parte é a parte de construção nova, né? E aí já tem na parte de demolição e construção, a gente já aproveitou um lugar onde já tinha uma hidráulica pré-existente. Mas o Luiz, a gente está no interior, aí é todo mundo chegado, né? O Luiz, o pedreiro, vai ter que ir lá embaixo no assoalho para mexer nessa hidráulica. Eu achei, eu vou falar também o que a Amélia falou, que eu achei muito interessante a intervenção de ter uma estrutura metálica nova. Quer dizer, não houve o que eu chamaria, entre aspas, um remendo da edificação. Quando você fez uma intervenção, você fez uma intervenção nova, diferente, destacada. Eu acho assim, muito, muito interessante quando a gente vê edificações antigas que sofrem uma intervenção nova, uma estrutura metálica em vidro que é limpa, é uma coisa muito interessante. E eu acho que também é uma forma de respeitar o que existe sem tentar copiar. Eu acho também isso muito bacana. Você tocou num ponto legal, porque no dia que a gente submeteu para o conselho aqui, essa foi uma das maiores questões. Por que que vocês não colocam telha cerâmica colonial para continuar a linguagem da edificação? E aí outras pessoas, não, mas aí vai ficar fingindo que é antigo e colocando uma coisa, é o falso histórico, né? E aí, perante a votação de todos os conselheiros, foi aprovado. Mas essa é uma questão muito interessante. As pessoas são opiniões divididas, né? E não, no meu entendimento, não tenho certo, não tenho errado, né? Quem tem a memória afetiva que tem que ter o poder dessa escolha, né? É, na... Oi, Isabelle, tudo bem? Ei, Tudo Glauber. bem? Prazer, viu, Isabelle? Te ouvi, porque da última vez que a gente conversou, só eu que falei, né? Patrícia sabe bem, mas o que que acontece? Parabéns pela apresentação Obrigada, Glauber. e você falando isso aí casa justamente com um pouquinho de que cada um falou. A importância da nossa preservação de memória histórica, né? Afinal de contas, essa conservação de prédios antigos, igual você falou, se não continuar o uso ou não renovar esse uso de alguma forma, isso acaba caindo no ostracismo ali, de virar uma ruína mesmo, o poder público ficar sem ter o que fazer ou sem saber muito bem o que fazer. Então, essa preservação da memória aí, até por parte da população, é de continuar dando uso. Infelizmente é um problema mesmo, esse engessamento que existe, mas é diferente de outras cidades, né? Que a gente vê que não tem essa consciência, acabam que hoje não tem ponto nenhum que remonta, que reconta essa história deles. Bom, eu tenho, a Patrícia sabe, Letícia, eu tenho curso de conservação e restauração do patrimônio histórico pela UFMG, e essa questão que você falou é justamente isso. Eu fui até olhar uma questão que a Letícia precisou agora no hospital ali, que é a retirada de alguns vitrais e tudo, e realmente tem isso muito na memória, tipo, na memória não, no conceito geral. Se é restaurar, se é conservação de um patrimônio ou restauração de patrimônio, e essa intervenção também pode ser feita dessa forma, que é realmente mostrando que aquilo não é algo que tenta passar por despercebido, que é aquilo ali. Porque acaba que agora esse novo elemento, e qualquer elemento que você coloque, ele passa a partir dali contar a história da edificação. Então, porque, por exemplo, se mesmo se você tentasse remeter, a rampa você não ia conseguir, outros elementos você acaba tendo que modernizar. Então, tudo que é diferente é bom mesmo. E sim, achei até bonita, foi o que falei das vistas axonométricas, justamente porque entende fluxo, justamente por causa desse entendimento que você falou. Nem sempre uma pessoa que está olhando uma planta, ela compreende aquilo em elevação. E para não ter que produzir tudo em 3D para poder mostrar para ser aprovado. A Vera comenta essa questão da vigilância sanitária e dessas dificuldades, né, de de comunicação, mas eu imagino que isso na esfera, quando você vai para essa restauração, essas questões, o quanto que isso
é tipo assim, aumenta o teor de burocracia, porque não só tem que passar por lá, passar por outros. Eu lembro Uhum. bem quando a gente estava fazendo a pós, a gente estava fazendo a pós que tinha uma questão do hospital que você falou que até era a questão do ruído, né? Que a praça ali em frente ao hospital é uma praça o que usa, e como que você tem essa questão toda. Uma questão que eu perdi foi a proximidade dessas duas edificações. Eu não sei se chegou Hum, a não falar. mencionei. Porque o que que acontece? Né, tipo assim, pode ser referenciado se alguma coisa entre os dois prédios é falar, não, isso aqui você faz aqui, logo que você sai daqui, você vai lá para poder fazer. Porque a gente sabe que às vezes as distâncias não são como grandes centros, mas às vezes também não são pequenas distâncias assim. Mas É, nós gostei estamos de saber. falando de uma questão assim de uns 200 metros de distância um do outro. Tá longe, não. Certo. Ok. Porque, não, é só para pensar nesse sentido mesmo, porque o que acontece? A cidade expande, cresce, se continuar, mas também acaba que vai chegar um momento que não vai dar para fazer tudo nos prédios existentes, né? É, E aí é muito bom você começar com esse histórico. Eu tenho uma professora que é minha amiga até hoje, a Carol, professora de pintura e tudo, mas ela fala que se a gente não preserva e não respeita o nosso passado, a gente não merece muito estar aqui, não. Que diz respeito ao seguinte: que bom que você pegou esse projeto nesse pé, vamos dizer assim, com um pessoal que tem essa consciência de conservação, porque isso gera frutos, talvez, de levando esse legado ao ponto de que os outros não vão querer demolir o que é hoje já existente. sim, é Né? uma E assim, luta. esses anexos vão ser feitos de outras formas, igual você fala que é 7% do terreno, então tem terreno para ser explorado e vamos Uhum. fazer outras coisas aí. Parabéns pela apresentação, viu, Isabel? Obrigada, meus amigos. Mais alguém, gente, que está aí, quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. Sim, Natânia. Oi, Isabelle, boa noite, Oi, gente. boa noite. Eu não podia deixar de comentar, porque outro dia no grupo eu joguei para vocês o projeto que eu estou fazendo, né? E a Isabelle comentou que você fez estágio lá, que é na Policlínica de Barbacena. Que bacana. E lá é uma edificação da década de 40, mas ela não é tombada. Ela não tem um valor histórico, assim, arquitetonicamente falando, mas é um grande desafio essas questões de aprovação e uma ampliação muito grande para o terreno que é. Então, a Isabelle conhece. A Conheço. gente tem que verticalizar um hospital de uma estrutura muito antiga Uhum. e tem uma questão que foi engraçada, que foi até comum com outro hospital em Barbacena, que a gente teve um embate com a vigilância sanitária, porque lá tem um único acesso vertical, hoje tem dois pavimentos, né? E o único acesso é pela rampa. E aí a UTI fica no meio da rampa. E a É. gente quer aprovar a UTI e não consegue, só que já é uma rampa consolidada, e o hospital todo funciona pela rampa, só que a UTI, que é a única coisa nova e que a população precisa, a gente não consegue aprovar isoladamente. Tem que criar novas rampas, porque são rampas de 12,5%. E aí, um outro hospital de Barbacena também tem uma UTI coronariana novinha. A gente fez uma reunião em conjunto com a Vigilância Sanitária Estadual. E é assim, gente, irredutível, não dá para tentar um acordo, um termo de ajuste Uhum. sanitário. Você tem que esperar ter o projeto inteiro totalmente resolvido para se conseguir que funcione algo que já está prontinho, que a Uhum. população podia estar usando por causa dessa rampa, Tá sendo que para embargado você na ir, vigilância? sendo que para você ir para o centro cirúrgico, para você ir para a internação, tudo é por essa rampa. Então é muito Sim. complicado. É muito desafiador esses prédios antigos, ainda mais que Sem algumas áreas terreno. são subdimensionadas, aí a gente tem que é, atualizar, né, o projeto e ainda Uhum. ampliar, e não tem área, e não dá para se fazer muita coisa, é bem complicado. E se quiser Diálogo no trocar Rio, figurinha depois, a gente pode eu vou querer conversar. sim, vou Vamos, querer vamos embora. sim. Mas foi só um comentário porque eu achei coincidência. Sim.
Ô, Natânia, a Natânia é bem ativa no nosso grupo, né, do grupo de Minas, dos associados de Minas, e é esse o intuito mesmo, gente, é criar esse diálogo cada vez mais, para a gente realmente discutir, a gente ver quais são as dificuldades realmente entre um e outro, as pessoas se identificam com aquilo, né? A Vera aí com muitos anos de carreira e tudo mais, muita experiência, ainda se depara também com os mesmos problemas da Isabelle, e esse é o papel da BDH. Cada vez mais em Minas, a gente quer trazer para vocês possibilidades desses diálogos. A gente vai trazer isso ao longo de 2025 e 2026, para que esses diálogos aconteçam, né? Para que essa troca aconteça. E que aí sim a gente consiga fortalecer uma classe com entendimento e conhecimento suficiente para argumentos. Porque se a gente não tiver esse poder de argumento, conhecimento, e passar pelas experiências dos outros também, né? Em vez de lá, você, eu preciso errar para aprender. Não, preciso ver o que o outro está fazendo, que eu aprendo também. Então, assim, eu fico muito feliz desse primeiro evento nosso online, apesar de que a gente já teve aquele para discutir com relação à apresentação da nova gestão, mas que esse a gente viu a possibilidade de um diálogo aberto, culto, objetivo, né, que é o nosso papel aqui dentro da BDH, para proporcionar isso. Fico muito feliz, Isabelle, de você ter sido a nossa primeira palestrante também, né? E se alguém quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade. A gente vai trazer mais gente também, né, para poder ter esses momentos. E é isso, gente, assim, é colocar a BDH de Minas aí aparecendo mesmo, fazendo mesmo e buscando cada vez mais conhecimento para todo mundo, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Pode ser a mesma pessoa? Desculpa. Desculpa, Vera, só um instantinho, A só Vera rapidinho. também vai falar. Falar Vou nisso, falar. mas eu não cumprimentei a Isabel Tudo pelo bem. trabalho, que eu também achei muito legal. Então, é difícil mesmo, vai em frente, você está jovem, tem muito mais energia e força do que a gente já está cansado de tanto problema, mas parabéns pelo trabalho. É isso. O que eu queria falar é só o seguinte, nessa questão aí de ser um patrimônio histórico, porque essa memória afetiva que as pessoas têm com o local, é igualzinho a Isabel falou, eu nasci aí, né? Então, quando a gente está nesses locais, bom, isso eu na minha forma de pensar, né? Aquele trem. Você tem que achar a pessoa que é que vai comprar a briga junto com você, que não precisa, não deve engessar, mas deve, no mínimo, conservar e restaurar o que é possível. Eu falo porque, por exemplo, nessas questões que até que eu estava olhando com a Letícia desses vitrais aqui, foram os médicos que barraram que antes que se destruísse a situação, né? Eu viesse o trator e passasse. Eles falavam, mas isso aqui tem que preservar. Então, antes de se fazer isso, tem que pensar pelo menos o que deve ser feito. Se vai conseguir propriamente retirar ou não e tal, é outro diálogo, mas não vir como um trator e deixar para pensar depois, acho que é muito. Aí, se você consegue identificar essa pessoa que vai comprar a briga junto com você e dividir esse osso aí para roer, e às vezes na educação que você tá, te ajuda muito para ter essa pessoa que vira e você não vai estar lá no dia a dia e a pessoa vira assim: peraí, vamos perguntar à pessoa lá e tal, se tem alguma outra forma de reagir. Eu lembro que a primeira que eu fiz aqui foi um quadro que eu retirei de um. Eu trabalhava como arquiteto, mas fiz esse serviço para eles lá. Eu falo da restauração. Ele estava em uma parede e essa parede realmente precisava ser demolida, mas antes, provavelmente, de eu autorizar, eu lembro que eu autorizei e falei: não, registra, faz o registro fotográfico, fez o registro fotográfico, vim embora, mas falei: mas eu não posso pensar uma outra forma, deixando destruir, só porque tem a foto. Liguei de manhã, pedi: vou pensar. Até o final do dia eu dou a resposta. E fui estudar outras coisas, trabalhar e criei a solução. Pois bem, hoje está lá, está na mesma sala em outra parede. Então, tipo assim, se a gente não faz isso e não acha, eu falo nesse momento fui eu, né? Mas se você hoje lá, se eu não tivesse a médica que falou assim que não pode destruir isso, vamos repensar esse caminho. Então, isso é legal, assim, ter esses contatos com as pessoas. É só para reforçar um pouquinho dessa questão do contexto histórico mesmo, dos lugares, assim.
Acho que o Fernando tinha me levantado a mão também. Quer perguntar alguma Eu coisa? queria Interrompi. parabenizar vocês, né, regional. Assim, ó, eu vejo como um marco, né, da BDH em Minas, essa retomada do contato, né, dessa construção dentro do alinhamento da gestão nova, que é comunidade e conhecimento. Então, estamos aqui trazendo conhecimento e formando comunidades, ampliando essas relações, né? Esses são os dois grandes caminhos que Doris tem sempre trazido na fala dela, comunidade e conhecimento. Então, assim, parabéns, Paty, né? Parabéns toda a regional, a equipe e os participantes. É de degrauzinho em degrauzinho que a gente vai crescendo, né? Às vezes a gente pensa, tem X associados ou tal, né? Um evento online como esse, mas isso aqui é muito importante. Ficou gravado, né? Para outras pessoas depois a gente poder compartilhar isso. E aos pouquinhos a gente vai crescendo e se fortalecendo. Então, parabéns, assim, estou super feliz. E você deu show, Paty, aí, de maestria, conduzindo o seu primeiro evento online, mas parecia que você já fez vários. Mas eu não fiz nada sozinha, Eu não. sei. Enquanto esse evento não aconteceu, eu atormentei a vida de todo mundo. Então, assim, muita gente Vou ajudou. ligar meu ódio para falar que foi mesmo. Foi mesmo. Olha, o Glauber ajudou, a Bia ajudou, liguei para o pessoal da Nacional, você, né, aqui com a gente também. Foi uma batalha, mas aos pouquinhos a gente vai ganhando a experiência e tentando fazer cada dia melhor. É isso aí, construindo juntos, né? Vou fazer um adendo aqui. Quem puder, né, fazer às vezes, para não esquecer, aproveitando que eu tô lembrando, quem puder ligar a câmera, fazer um registro, né, rapidinho aí, dar uma armadinha no cabelo, tal. Aí a gente vai tirar a foto aqui. Esperar se vai entrar mais alguém, senão vai ser assim mesmo. Os nominhos tá ótimo. Deixar a Isabelle tossir, que senão ela sai assim, né? Cantando. Vamos lá. Pronto. E Tá é bom, isso. gente. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá Quero aberto? para agradecer Ô, e Vera. incentivar para vocês continuarem assim. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado. Espero que nos outros também. A sua presença é muito importante para a gente aqui, né? Assim, sempre uma troca muito bacana de experiências, de falas, é muito bacana. Muito obrigada, viu? Gente, obrigada por todo Obrigado, mundo, gente. pela participação, viu? E é isso. Beli, muito obrigada mesmo pelo tempo disponibilizado, tá Eu que bom? agradeço, pessoal. Bom resto de Legal. semana aí para todo mundo. Para vocês Obrigado, também. gente. Valeu. Boa Tchau. noite. Eu posso pedir para parar de gravar a Amélia de uma vez?